Hoje, de maneira proposital e até coincidentemente, eu falei, não vamos transmitir não, fazer um culto só nosso, quem puder vir, venha, anunciei, avisei, justamente para a gente poder ter um pouco mais de comunhão, um pouco mais de tempo aqui, para a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado. E pensando aí no meio dessa semana que foi bem corrida, pensei em falar de comunhão, e eu queria deixar aqui um ponto que é uma reflexão, amém? Uma reflexão sobre a comunhão. E para você que está aqui, talvez, o que é comunhão? O que é comunhão? Né? Comunhão é aquilo que nós temos em comum. Comunhão é aquilo que nós decidimos juntos, fazer em conjunto, juntos. Aquilo que eu e você escolhemos. Nós somos diferentes, mas no que diz respeito ao reino do céu, olhamos para o mesmo lugar. Você pode gostar muito do amarelo, eu gosto do branco, tudo eu quero branco. Mas você gosta do amarelo. Mas aquilo que você gosta, que é diferente do que eu gosto, não me impede de andar com você. A igreja do Senhor, ela tem em comum o Salvador. É engraçado que quem já frequentou outra denominação sabe que cada lugar é de um jeito. Cada um tem uma forma. Não está certo nem errado, não existe certo e errado. E ainda bem que Jesus não deixou isso na palavra de Deus. Ele deixou para a gente decidir como a gente vai se organizar. E aí você está aqui, nós estamos andando junto porque você concorda com aquilo a forma como nós andamos. Você pode ter os seus pontos de discordância. Mas não se trata de você nem de mim, se trata daquilo que entendemos que precisamos fazer. Então nisso nós devemos andar juntos. A comunhão, ela vai produzir em nós uma bênção, um favor grande. Comunhão com Jesus produz em nós respostas. Então, como eu creio que nesse momento de oferta, ou no momento que a gente traz os elementos para a gente compartilhar da cesta básica, ou qualquer outro momento, quando a gente está na rua, existe uma bênção que é repousada sobre todos que estão à nossa volta, por conta daquilo que cremos. A palavra de Deus diz assim, amado, lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 35 e 37, Tiago e João fazem um pedido para Jesus. Vamos lá. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Jesus perguntou. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado no batismo que eu estou sendo batizado? Olha só, eles têm aqui uma brilhante ideia, Tiago e João, de falar assim, Senhor, quando o teu reino for estabelecido, nós gostaríamos de pedir uma coisa para o Senhor, e nós queremos muito participar disso, que é sentar um à sua direita, o outro à sua esquerda. Nós queremos um lugar de destaque aí, porque no entendimento dos discípulos, o reino de Deus seria estabelecido naquele momento e na terra. Eles entendiam que Jesus ia ter um trono, porque essa é a herança que eles tinham. Né? Vários e vários reis reinaram até Cristo chegar. Homens, servos de Deus. Só que quando Jesus vem e apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus se apresenta como rei, eles falam, bom, o reino de Deus vai ser estabelecido e nós vamos queremos lugares de destaque, porque nós temos intimidade com você, nós temos comunhão com você, Jesus. E ele espera isso. E é interessante a gente pensar que em todo tempo, né, a gente está sempre buscando, o homem está sempre tentando buscar, né, um lugar de destaque sobre a terra, um lugar que exalte quem ele é, ou a importância dele. O homem está sempre tentando ser alguma coisa que ele não foi feito para ser. Isso gera infelicidade. Porque se sucesso fosse o nosso alvo, muitos não ficariam deprimidos, ou muitos não ficariam ansiosos, desgostosos, vivendo em palácio, mas com uma vida miserável, medíocre. Às vezes tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo.
Então o sucesso ele não é o padrão de felicidade para nós. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Só que o ponto aqui é a comunhão. E é interessante a gente destacar algum tipo de comunhão, que é aquela comunhão da massa. Jesus teve essa comunhão com a massa. Era um agrupamento, né? A multidão sentava para ouvir ele falar. Jesus teve comunhão também com seus discípulos, já era um grupo menor, né? Não vou nem falar dos 70, vou falar dos 12, que estavam ali ao redor dele. Depois ele teve um outro nível de comunhão com 3, que eram o Tiago, João e Pedro, os 3 mais próximos. Depois ele teve uma outra comunhão um pouco mais íntima, que era com João. João é aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus. Jesus destacou ele no meio disso tudo. Sabe, irmãos, esses homens eles estavam tendo um pensamento humano, terreno, de estar bem na fita com Jesus, estar bem com ele ali, mas Deus tinha muito mais do que isso. Às vezes a gente gasta muita energia para a gente ser percebido, porque a carência que a gente tem é justamente o fato de ninguém nunca ter dito para você assim que você tem valor. Aí você fala, não, eu preciso mostrar o meu valor em alguma coisa. Aí você tenta mostrar o seu valor em roupa, você tenta mostrar o seu valor em grana, em casa, carro, você tenta mostrar o seu valor na escola, ou você tenta mostrar o valor para aquele subordinado seu pisando nele. As pessoas estão sempre tentando mostrar seus valores nas coisas. Eu fico pensando, existe uma carência dentro de nós grande, de retornar, é um assunto de casa também. Uma carência grande de nós retornarmos àquela essência da comunhão em que Deus tinha com o homem no paraíso. Em que Jesus, em que o Pai, o Criador, ele tinha contato com Adão. E é interessante isso porque era uma relação assim de criador-criatura. E o Senhor estava ali com ele. Era o plano original para o homem é esse. E é um plano original que ele não mudou. O inimigo entrou, houve pecado, houve afastamento, houve um monte de coisas. Mas o plano original ele continua. Tanto é que lá no final de todas as coisas, Jesus fala assim, eis aí a tua igreja. Vai devolver a gente tudo para o Pai. Somos os filhos. Somos os outros filhos. Bom. Agora, é interessante que João faz essa pergunta, né? E por que ele se permite fazer uma pergunta desse nível? Porque ele tinha uma comunhão com Jesus. Ele tinha ali uma relação com Cristo. Ele deitou no peito de Jesus. Ele era amado. Jesus menciona ele, inclusive, né? Falando assim, esse é João, quem eu amo. Ele era amado. Não é que Jesus amava mais a João, mas aquele que se expressava de uma maneira maior em relação a Cristo, Jesus menciona ele, e isso é interessante. Mas voltando aqui para a multidão não conhecia Jesus, mas a multidão recebia a bênção de Deus. Quando um milagre acontecia, todos ali recebiam, era uma coisa extraordinária, maravilhosa, porque eles começaram a ver pão, peixe, comida, um monte de coisa acontecendo, sobrenatural. A multidão recebia aquilo tudo. A multidão era agraciada com milagre, com cura, com restauração. E um ponto importante para nós aqui é pensar em algo. Assim, nós não precisamos ter afinidade para voltar a enxergar. Você não precisa ter afinidade para você sair daqui hoje curado. Você não precisa. Você não precisa de afinidade para sair daqui hoje liberto. Você também não precisa. Você não precisa de afinidade para sair daqui hoje saciado na sua fome. Você não precisa. Tudo isso Jesus dá. Você não precisa disso. Você não precisa de afinidade nem para ser salvo. Como a gente faz o apelo aqui, né? Fizemos aqui semana passada o apelo. Quem quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? O mesmo apelo que eu vou fazer hoje. Você não precisa conhecer muito bem Jesus, basta que você decida e a partir desse momento a salvação chegou na sua vida. Essa é a fé que temos na palavra de Deus.
Porque nós estamos na multidão. Todos nós, um dia participamos muito da multidão. Só que todos nós também, um dia, precisamos sair da multidão e ir para lugares mais próximos. Ir para lugares onde o contato ele é mais pessoal. O que Deus está falando conosco é que a gente não basta a gente ter uma relação com Jesus baseado naquilo que pode sobejar daquilo que... Porque doamos, então recebemos. Não basta, Deus está querendo nos levar para um encontro um pouco mais profundo. Uma intimidade um pouco maior, um lugar mais secreto, um lugar mais santo, onde Deus não vá só suprir o que você necessita. Onde os milagres, eles serão só os adereços. Recebi um milagre, ganhei um CD, o cara sentou no meu carro. Agora, o irmão que pagou o CD, ele não sabe se aquele cara estava em santidade, se ele estava em pecado, se ele errou, se ele acertou. Não, aquele irmão amou. Vou te amar aqui, toma a sua grana para você gravar o CD. E Jesus é assim, você está aqui, Ele não está julgando você. Você é isso, ou você é aquilo. Ah, você não merece. Não, Jesus não está arriscando quem pode e quem não pode. Jesus está dizendo para você, que bom que você veio. Bom que você veio. Bom, eu posso perdoar você hoje se você se arrepender profundamente dos seus erros. Eu posso mudar a sua história se você de fato olhar para mim com outros olhos. Então os milagres, eles são adereços, eles caem na massa. Eles caem na multidão. Você não precisa disso. E isso é amor, né, irmão? Fala a verdade. Porque se dependesse de você, vou lhe dar, vou lhe dar a cura do câncer, mas vamos lá ver como anda a sua vida. Rapaz, a gente não merece nem ser curado do resfriado. Quem dirá do câncer? Nunca foi por mérito, irmão. Tem gente que está tentando espiar a culpa. Às vezes a gente gasta uma energia imensa tentando se autoflagelar para poder falar assim, eu mereço. Ou então a gente fica chorando nos pés de Jesus para ver se Ele tem dó de nós. Não tem. Ele não se move por isso. Ele se move por amor. Ele se move porque escolheu você. Ele se move porque Ele pensa em você. Ele escolheu você. E escolheu, acabou, irmão. Você é escolhido, escolheu o mundo, ganhou o mundo todo. Falou assim, tudo é meu. Agora quem me recebe, aí vai ter comunhão comigo. Vai sentar na mesa comigo. E a mesa da ceia, ela não é uma mesa que faz distinção entre quem recebeu Jesus e foi batizado. Não, é uma mesa que diz assim, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com o Evangelho, eu tenho um compromisso com Cristo. Não é nem compromisso com a igreja, porque você não precisa da igreja para fazer a ceia. Então nós precisamos parar e pensar. E por que então, pastor, a gente precisa buscar afinidade? Por que a gente precisa afunilar esse funil, ir mais perto? Por que a gente precisa diminuir isso? Porque Jesus quer formar a gente. O que Jesus vai fazer com os seus discípulos, logo aqui mais à frente, é justamente dar direções para que eles possam ser formados. E ainda assim que discípulos, eles precisavam ser tratados. O apóstolo Paulo fala assim, lá em Gálatas 4,19, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha só como era difícil, Paulo falando. É porque ele não é pastor nos dias de hoje, senão ele ia colocar sofro, dor, pânico, medo, um monte de outras coisas. Mas ele estava ali falando assim, eu sei que Jesus está sendo formado em você, mas você ainda... Sinto dores de parto, né? As mulheres sabem muito bem o que é isso. Ou seja, até que alguém seja realmente formado, entendendo, saindo da massa, isso leva tempo. Isso leva tempo, nós vamos sendo construídos. Mas o que Deus está falando conosco é, você tem um favor sobre você que você não merece. Mas eu estou formando você para você chegar no nível que eu quero que você chegue. Então Ele está mexendo com a gente. Então Ele está permitindo coisas o tempo todo acontecendo ao nosso redor.
Eu não sei, talvez, o que trouxe você aqui. Eu sei que muitos vêm porque nem sabem por que levanta e vem. Mas o que te trouxe aqui? Eu sei que se Deus falar assim, parar na sua frente hoje, fala assim, fala o que você quer que eu vou te dar agora. Todo mundo tem um pedido, né? Qual é o seu? Qual é o seu? Pense aí. Não fale alto não, irmão, para a gente não ficar chocado. Você tem, todo mundo tem. A gente tem sim. Mas ele não veio para servir no individual, né? Ele veio para trazer um entendimento. Ele está formando você, está levando você a um entendimento maior do que o milagre que você pode receber aqui hoje. Não se trata só da coluna da Gina que foi curada, que ela mudou a postura. A Kelly também deu um testemunho tremendo, né? Coluna cervical, estava toda travada a Kelly. Ela ia para a cirurgia de tarde. Falei, vamos gerar fé aqui nesse ambiente aqui. E aí Deus tocou nela, a fé dela. A gente só puxou o gatilho. Bora, vem. Você crê no que eu falo? Crê, então recebe. É simples assim. É tão simples que a gente duvida. Agora, não sei se a Kelly merecia ser curada. Aí você tem que responder, não é por mérito, pastor. É por amor. E Deus curou a Kelly. Aí o médico ficou lá todo confuso. O exame dizendo, você está indo para a cirurgia e a clínica dela lá, super boa, tranquila. Levantava o braço, mexia pescoço. O Espírito Santo fez uma operação na vida dela. Do mesmo jeito que Deus vai operar na sua vida hoje. Do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Em diversas áreas, se você quiser. Para isso você precisa crer. Isso é o que cai na multidão, irmão. Olha só, no nível de multidão, um milagre é de graça, cai solto. Cai solto, e é tremendo isso. Quando você está na multidão, você é servido. Não é verdade? Você está ali, vem alguém e serve você. Outra coisa, é passivo, você não precisa fazer nada. Você está lá sentadinho, né? Eu vou ler um verso aqui. Lá no livro de Mateus, no 14, 19, diz assim, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Irmão, 5.000 homens, diz o texto, cerca de 5.000 homens. Agora, se era 5.000 homens, né, vamos entender que era homem, né? Quantos mais não havia ali? Que milagre poderoso. Agora, você acha mesmo que Jesus conhecia cada um, nome por nome, tal? Na hora do pão, eu vou dar a visão para você, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse come, esse não come, esse não. Não deu para todos. Todos nós. Começa dessas minhas costas aqui até o que está lá na porta. Todos nós temos possibilidade de receber o milagre hoje. Pela comunhão que nós temos com Cristo. E é interessante que na massa você é servido, é passivo, mas precisa deixar uma coisa clara para você, isso também é temporário. E em alguns momentos isso chega a ser farisaico. Temporário porque chega uma hora que você fala assim, não quero mais. Você tem a possibilidade de ir embora, porque você não se aprofundou na comunhão. Existiam muitos homens que estavam seguindo a Jesus. Tem uma das falas que Cristo diz assim, vocês estão atrás de mim, não é por minha causa não, é porque eu faço milagre e porque eu estou dando comida. Tem uma hora que ele fala para a multidão assim, vocês são como ovelhas sem pastor. Pô, o próprio Jesus dizendo isso, ovelhas sem pastor? Por quê? Porque eles não queriam a comunhão mais íntima, eles queriam aquilo que caía, que sobejava. Né? E esses milagres, eles chamam a nossa atenção chamam muito a nossa atenção. Curas, revelações, essas coisas mexem conosco como cristão. Mas isso não é tudo. Se é só isso que nós esperamos de Cristo, nós somos os homens mais miseráveis.
os piores homens. Nós temos que pensar em coisas maiores, e existe um passo que pode ser dado em direção a Ele, que vai nos levar a um lugar de mais intimidade, aonde o milagre não chama atenção. Os discípulos, quando voltaram, né, Jesus enviou eles, aí eles saíram fazendo um monte de milagre, eles voltaram assim, pilhado, falando: olha, demônio sai, gente é curada, o seu nome é poderoso. Aí Jesus fala assim: ó, não fica você motivado com essas coisas, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, nós, os homens, os discípulos, estão sempre pensando em coisas terrenas. Nós temos que nos esforçar a nos desprender da terra. E esse é um desafio para nós, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra, se desprender dela, porque ela nos oferece muitas coisas, mas não é tudo. Nem todas as respostas que você pode ter hoje, nem todas as restaurações, é tudo aquilo que Deus tem para você. Existe muito mais do que uma resposta financeira, muito mais do que uma cura. Existem muito mais coisas que podem ser derramadas na sua vida, que vão além, que vai muito além da terra. Existem propósitos que vão glorificar a Deus. Sabe, irmãos, as relações no ambiente de multidão, elas são superficiais. O social é aquilo que todo mundo vê, né? É superficial, né? A gente vê as imagens, né? Não sei quem falou que assim, não acredita em tudo que você vê na internet, né? E nem acredita em tudo que você vê no Instagram ou qualquer outro lugar. Não acredite em tudo. Atrás de muito sorriso, atrás de muita pose, tem muita tristeza, muita amargura, muito choro, muito pranto, muito lamento. E quando não tem, há uma inquietude humana de querer tentar ser algo que não é. Sabe, na multidão, a relação ela ainda é de interesse. Eu quero que você pense nisso, porque eu falei para você que hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui. Na multidão é de interesse. O que ele pode me dar? O que ele pode dar para mim que vai resolver minha vida? Será que é só isso que Deus tem para nós? Quando a gente vai saindo desse entendimento, quando a gente começa a buscar um pouco mais além disso, você percebe que você precisa ser a resposta na vida do outro. Foi o que aquele irmão fez naquele táxi. Eu preciso ser uma resposta na vida do meu irmão. Qual era o tamanho do seu milagre? Aí era não sei quantos R$1.000, dinheiro de troco para aquele irmão que estava sentado atrás. Dinheiro de troco. A gente começa a abrir a nossa visão para doar, para ser um doador, para fazer a diferença na vida do outro, né? Não só com entendimento, com palavra, com maturidade. E um outro nível de comunhão é os discípulos. E é interessante a gente pensar nos discípulos, porque eles, quando a gente está já nesse nível de ser um discípulo de Jesus, você já ocupa uma posição. Você já tem uma posição no reino de Deus. As pessoas olham você e falam: aquele é fulano, aquele é beltrano, aquele é ciclano, aquele é isso, aquele é aquilo, aquilo outro, aquele A, aquele B, aquele C, aquele D. Aí nesse plano você já tem que demonstrar o amor. Você já é uma pessoa mais amorosa, você é uma pessoa mais compreensiva, você é frutífero, você já gera frutos para a glória de Deus. Você já tem uma identidade um pouco mais definida. Você já precisa tomar decisões em nome do reino, né? Jesus fala: eu não vou me meter nisso, você decide, você é o cabeça. Aí eles olham para você e falam: o que você quer? O que você acha que é bom? Aí você vai e pede conselho para ele: o que é bom ser feito? É nesse momento em que você começa a se mexer no mundo espiritual. E o discípulo é aquele que aprende o que o mestre está ensinando. Mas mesmo o discípulo, ainda assim, ele precisa ir mais profundo do que ele tem ido. Mesmo assim, mesmo o discípulo. E é interessante a gente pensar aqui que muitos de nós fazemos o que fazemos por repetição.
não sabe nem por que está fazendo. Aprendeu de um jeito, é desse jeito, né? Os irmãos falam assim que é o crente Gabriela. Lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim. Quem lembra da Gabriela, aquela novela? Olha, um monte de velho. Tudo velho. Misericórdia. Eu vi a regravação, pronto. Nem teve. Né, a Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, né? Eu vou morrer assim. Porque se você fala assim, não, mas não, aí você não aceita. As pessoas têm essa dificuldade. Um exemplo clássico é os irmãos que vêm, às vezes, de outra congregação. Ele fica pensando, não, mas é assim. Não, tem que ser assim, mas onde está escrito que tem que ser assim? Aqui não é assim. Ele tem dificuldade, a gente tem essa dificuldade de mudar o pensamento nosso. E os discípulos viveram isso, né? Lá no livro de João, capítulo 13, no 35, diz assim: nem todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nesse nível aqui de relação, você já tem que pensar no outro como um alvo, abençoar o seu irmão. Em 1 João 2,9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Ou seja, você precisa estar bem relacionado com as pessoas que estão à sua volta, para que a comunhão sua com Deus não seja interrompida. Olha só que interessante, né? O verso lá de Pedro, lá em 1 Pedro diz assim: irmão, trate bem sua esposa, porque se você não tratar bem a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. As mulheres gostam desse verso. Ou seja, irmão, se você não tratar bem quem está do seu lado, céu de bronze para você, negão. Céu de bronze, nada passa, nada vai. Ou seja, por que Deus está falando isso? Irmão, porque você está em um relacionamento, um casamento. Então trate bem a sua esposa. O discípulo já é esse cidadão aqui, esse nível de comunhão que ele tem, mas ele ainda precisa ser aperfeiçoado. Né? Paulo e Barnabé entraram numa briga grande, porque um queria que Marcos o acompanhasse, e Paulo falou, não, ele não vai acompanhar, porque ele não andou, ele não fez o trabalho missionário inteiro. Agora que nós vamos entrar num lugar bom, ele quer entrar? Não, não vai. Barnabé brigou com Paulo, falou, então tá, Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. É interessante porque quando a gente entra nessa necessidade de amar uns aos outros, é onde está o grande desafio do Evangelho. É você perceber que o outro vai fazer toda a diferença no seu ministério, na sua vida pessoal. É amar quem às vezes nem merece ser amado. Mas nós não estamos aqui por mérito, lembra? Você está aqui porque Deus amou você. Ele não te julgou. Mesmo sendo discípulos, nós precisamos de intimidade. E é uma intimidade que vai bem profunda, que vai além daquilo que a gente também está se realizando. É interessante que esses homens tinham Cristo por perto, mas eles ainda precisavam desenvolver alguns níveis mais profundos, né? Pedro, quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Pedro andou 3 anos com Cristo. Ele mete a mão na faca e puxa aí, corta a orelha do Malco, do soldado. Aí Jesus não tinha mandado ele pôr a mão na faca. Aí Jesus vai lá, cola a orelha de Malco, toca lá no homem, o homem recebe um milagre na hora. Discípulo que andou com Jesus, estava ali, estava vendo as coisas acontecendo, estava bem pertinho. Né? Esse nível aqui, a gente começa a ser um pouco advogado de Deus, né? A gente quer ficar se defendendo, né? Tem gente que gasta energia brigando na internet, trocando farpa, aí, mandando recado espiritual, flecha gospel, né? Tudo, dedo no olho, rabo de arraia, um monte de coisa espiritual, para poder apontar para o outro e falar, não, tu está errado, não, tu está certo, tu está errado. Não, irmão, Deus não mandou a gente fazer isso. Isso não é um plano, isso não é um propósito.
E se você pensar assim profundamente a respeito de muita coisa que é dita, nada disso interessa. Nada disso vai mudar o que o outro pensa. Se o Espírito Santo não convencer, irmão, bom, você está gastando energia à toa, está brigando com quem? É interessante que Judas também estava ali, né? Quando Jesus falou assim, olha, quando foi perguntado para Jesus, quem vai te trair? Jesus fala, quem mete a mão no meu prato. Ou seja, era alguém próximo. Alguém que tinha comunhão com ele. Alguém que tinha liberdade com ele. E isso também não define o nível de intensidade que nós temos que ter com Cristo. A gente está sempre pensando em coisas que são da terra, e os discípulos também estavam pensando nessas coisas. Agora, o que Deus está apontando para cada um de nós aqui é que a gente deve ter uma vida não só de intimidade, mas uma vida de entrega, que a gente deve nos entregarmos ao Senhor, que a gente deve olhar todas as coisas que estão à nossa volta como passageiros, humanas, carnais e terrenas. Tudo passa, tudo vai passar. Lá no livro de João, capítulo 13, verso 23, diz assim, ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ou seja, esse homem tinha uma relação com Deus. João. Aí a gente vai da massa, a gente vai para os discípulos, e dos discípulos tinham 3 que tinham intimidade, muita intimidade com Deus, mas tinha um que encostava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Esse homem, ele devia ter um bom coração, um coração maravilhoso. E Jesus menciona ele, olha só que interessante. Tem um momento que Jesus fala para ele assim, fala para Maria, ó Maria, esse aí é teu filho, recebe ele. Aí Jesus vira para João e fala assim, essa aí é tua mãe, recebe ela. Ou seja, pertencemos uns aos outros. Temos relação uns com os outros. Jesus estava falando assim, vocês precisam andar juntos. Parecia que Maria ocupava um outro papel, mas não. O que Jesus estava dizendo é, a minha relação com vocês e entre vocês é uma só de irmandade. Somos todos um só. Podemos pensar diferente, agir diferente, mas há uma única coisa que nós podemos fazer nessa manhã, é entender que somos a igreja. Entender que nós temos comunhão com Deus. E depois desse encontro único que João tinha, aí a gente fica a pergunta aqui para nós aqui. Tudo bem, pastor? Entendi aí tudo que você está falando a respeito de comunhão, com a massa, a multidão. Eu já entendi que eu não preciso pagar preço nenhum para eu receber o meu milagre. Eu já entendi isso. E agora, pastor? Como é que eu encontro a plenitude e a felicidade? Aonde está, pastor? Porque Jesus não está mais aqui. Ele não está aqui na terra. E outra, ele não está aqui disponível para você. Como é que a gente faz isso? A gente precisa aqui entender uma coisa, e é um retorno que Deus está fazendo com todos nós, é voltar para o jardim. É voltar para o jardim onde o encontro era secreto e onde o encontro acontecia diariamente. O segredo de uma felicidade que Deus tem para dar sobre a sua casa, sobre a sua família, está nos encontros que você vai ter com Deus. Nos momentos de intimidade, onde você vai poder não só deitar nos braços dele, mas você vai poder se jogar e se lançar na presença dele. Esse lugar existe, irmão. Esse lugar não é um lugar fictício. E essa é uma loucura, porque fala de Paulo, e Paulo sendo surrado, né? Surrado, preso. Ele fala que ele está feliz. Ele fala que ele está vivendo êxtase, que ele está escrevendo para carta e mais carta para todo mundo, motivando. Grande parte das coisas que nós lemos no Novo Testamento, o homem estava preso.
E quem é que pode estar preso e estar feliz ainda? Alguém que compreendeu que a intimidade e a comunhão não está na liberdade, mas está dentro de nós. Sabe, o que Jesus veio fazer na sua vida foi resgatar a intimidade que foi perdida lá no paraíso. Isso é tão importante, irmãos, tão importante, que se você compreender ou começar a ter 0,5% de entendimento disso, o peso dos seus ombros vai sair. De você ter que agradar o mundo para você ser alguma coisa. De você ter que provar para quem está do seu lado o quão bom você é, o quão habilidoso você é com as palavras, com as orações, ou com qualquer outra coisa, ou na pregação, ou qualquer outro lugar. Isso desliga você de você tentar ser uma coisa que você não é. E o mundo está cansado disso. As pessoas estão sofrendo porque elas estão tentando ser coisas que elas não são. Sabe, quando a gente retorna para o jardim, a gente retorna para um lugar onde você estava ali, e a Bíblia diz que nós somos criados nus, sem roupa nenhuma, porque não era para nós termos vergonha. Fomos criados por Deus. Não era um lugar onde você lamentaria, não era um lugar onde haveria distância. Foi Deus quem criou você assim, para que você não se escondesse em lugar nenhum. E hoje nós estamos assim nos escondendo. E isso tem sido motivo de infelicidade. A gente se esconde atrás de grana, a gente se esconde atrás de posse, a gente se esconde atrás de casamentos, de relacionamentos, a gente se esconde atrás de vícios, a gente se esconde atrás de um monte de coisa, porque nós precisamos parecer para a gente ser aceito. E às vezes a dor é tão grande de você não ter intimidade com Deus, que você, quando você percebe, você está afundado num vício. E só você não está vendo que você está afundado num vício. Às vezes a dor é tão grande que você está tentando ainda provar para alguém o quão valoroso você é, mas pare com isso, irmão. Volte para o paraíso hoje. Lá é tão bom que você não precisa agradar ninguém. Você só precisa ser quem você é. Lá você pode falar que você está com dor. Lá você pode falar que você está triste. Olha, irmão, como é bom às vezes a gente chegar para alguém e falar: eu estou triste. Estou triste. Não sei se vocês fazem isso, mas o pastor de vocês faz. Estou triste. Tem motivo? Às vezes não. Está zangado? Estou zangado. Hoje estou zangado. Tem motivo? Não, não tem. No paraíso é o melhor lugar do mundo para se viver. Você vive um ser completo, porque Deus sabe que você é frágil. Deus sabe que você é carente. Deus sabe que você passou situações na sua vida que você está falando assim: eu vou carregar isso comigo. E você está carregando um caminhão, irmão, um caminhão de dores, escondido. Você está escondido, né? A Bíblia diz assim que quando Deus entrou ali e pergunta por Adão, ele fala: onde você está, Adão? A tradução do original diz que Adão não estava espalhado na árvore, ele estava na árvore, lá em cima, escondidão, ele e Eva. Mas por que você está escondido? Não tem necessidade de você ficar escondido. Fui eu que criei você, eu sei como é que você está, já sei que você azedou tudo. Vem e fala das suas dores aqui, fala dos seus lamentos. Este ser incompleto, insatisfeito, triste, aborrecido, chateado, com tudo e com todos, é o homem que não entendeu quem Cristo é na vida dele ainda. E quando você não entende isso, irmão, você sofre. A gente acaba vivendo sofrendo. Às vezes a gente fica buscando no braço do outro o carinho que a gente não teve, a gente fica entregando a nossa felicidade na mão do outro, a gente vive com medo, né? E o medo tem assolado o homem de um jeito, tem medo de faltar dinheiro, medo de doar porque eu não vou ter, medo de amar porque bater em você, né? Às vezes você confiou a sua intimidade para um homem e ele corrompeu você na hora errada. Pum.
azedou o caldo e você fala, não confio mais em homem nenhum. Às vezes uma mulher fez um comentário a respeito de você e você se retraiu. O Senhor está chamando cada um de nós hoje para vir para a mesa, para ter comunhão com Ele e ser quem você é. Ser quem você é. A palavra de Deus diz assim lá no livro de João 14,16. Tudo bem, pastor? Por onde eu começo? Os irmãos do louvor podem subir. Deixa o som de fundo aí, já vai subindo. João 14,16. Como eu falei, Cristo não está mais aqui. Mas ele deixou claro o seguinte: eu vou mandar um outro conselheiro, você não vai ficar sozinho. Não vou fazer isso com você. Não vou deixar você só órfão, não vou deixar você só. Eu vou estar com você. Aí ele fala assim, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador, outro conselheiro, né, essa tradução diz, para estar com vocês para sempre. Um outro que vai acompanhar você, um outro que vai estar do seu lado, um outro que vai aconselhar você, um outro que vai dizer para você como as coisas podem acontecer. Você não vai ficar sem conselho. Você vai ter alguém do seu lado. E é o mesmo Espírito aqui, que às vezes fala no seu coração assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e você vai lá e faz. Aí depois vem o peso, aí você fala, por que eu fiz isso? Já aconteceu com você? Já? Você consegue levantar a mão? Se entrega. A melhor coisa que a gente tem para fazer, irmão, é se entregar. Se entrega. A gente tinha uma brincadeira, que um ficava ali contando, né? Era um famoso esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde? Tempo bom de a gente brincar na rua, né? Olha, bom demais. E aí o um estava tão bem escondido que às vezes a gente falava, se entrega para a gente começar de novo. Se entrega, não fica se escondendo, vai, já perdemos, essa já foi. Porém o último também salvava todos. Era assim aqui no Nordeste? Desse jeito, então não era diferente. E era justamente isso que Deus estava falando com a gente. Ó, eu não vou ficar mais com vocês, mas não vou deixar você sozinho. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Talvez fisicamente você não me perceba. Para você perceber Deus fisicamente, você vai ter que ser tocado pelo seu irmão. É um milagre. A gente só percebe Jesus físico quando alguém intercede por nós, ou quando alguém põe a mão na nossa cabeça para dizer, eu vou estar com você, sou seu irmão. Esse é o reino físico. Agora, no espiritual, irmão, o Espírito de Deus está com você. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós ainda não entramos nessa atmosfera, que eu oro e tenho orado para que a gente entre nessa atmosfera espiritual, de deixar que o Espírito de Deus nos mova o tempo todo. 1 Coríntios 3,16 diz que Ele habita em nós. Habita em nós. Onde Jesus está, onde Ele guardou o Espírito dEle? Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. O lugar mais precioso que na face da terra para Deus habitar é dentro de você. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Glória a Deus, aleluia. Então você tem um Espírito. Você tem a resposta de Deus. E nós precisamos entender que em João 16, ele diz que o Espírito de Deus está em nós. Primeiro para a gente nos ajudar a nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que diz para nós, não faça isso. É Ele que diz para nós, não se entregue, resista, eu estou com você. É Ele que diz para nós assim, haverá justiça na sua vida, fique em paz. É Ele que coloca você nos braços e diz, te acalma, meu irmão, te acalma. Calma, nem tudo está perdido. Há mais coisas que podem acontecer. Em João 14, 26, ele diz que ele está aqui para nos ensinar.
Deus também sabe que você não sabe de tudo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse é o papel do Espírito, um dos, que está no nosso meio, nos conduzindo, nos ensinando, falando para você, é assim que eu quero que você faça. Não se precipite, não tome decisões antecipadas, porque Deus não quer que você corra para fazer algo que Ele não mandou fazer. Essa